Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula aqui, EAD, e vamos hoje dar início ao nosso material do volume 2. Começando hoje, então, o segundo bimestre. Quero pedir a vocês que busquem a apostila de vocês do segundo bimestre. Enquanto vocês estão buscando a apostila, eu vou falando com vocês desse nosso conteúdo do segundo bimestre. Nós vamos trabalhar nesse bimestre o gênero textual dissertação escolar. Dissertação escolar, como o próprio nome diz, dissertação é uma exposição de uma ideia, tese a ser defendida pela autora. É um texto em que se divide na estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão. A tese, a introdução, geralmente é colocada em um parágrafo, então, introdução. O desenvolvimento, 2, 3 parágrafos, onde são apresentados os argumentos que vão sustentar a tese, que vão ajudar o autor a defender a sua ideia. E, no fim, o último parágrafo, que é a conclusão, em que o autor retoma a tese, confirma a sua opinião e apresenta uma proposta de intervenção, uma solução para o problema. Nada muito fantasioso, nada fora do que é passível de fazer, de acontecer. Geralmente lança-se mão de uma campanha, uma proposta de sugestão como uma campanha que o governo pode lançar, o acréscimo de um currículo, de um componente curricular para as escolas adotarem, ou mesmo o exemplo dos pais na educação em casa, certo? Então, a linguagem, como já disse, formal, a impessoalidade é também necessária, embora se fale de uma tese, de uma ideia que eu defenda, mas eu preciso, nas entrelinhas, mostrar que é a minha ideia a ser defendida, mas eu não vou usar eu acho, eu penso, eu acredito, certo? Então, eu gostaria que vocês pegassem para mim, por favor, a apostila, página 3. E na página 3, nós vamos começar fazendo a leitura de um texto. E acompanha aí, por favor. Muitos são os momentos em que precisamos expor por escrito nossa opinião no ambiente escolar. E esse registro se dá de forma especial na dissertação escolar. Leia o texto a seguir, uma dissertação escolar que recebeu nota 1000 no Enem 2014, cujo tema era publicidade infantil em questão no Brasil. O tema é abrangente, né? Ele é o conjunto geral. E esse autor e essa autora desse texto, ela se enveredou para esse lado da publicidade. Olha o título dela: Publicidade Infantil, Perigoso Artifício. Quando eu leio o título, eu já fico sabendo, já tenho a certeza de que ela vai falar no corpo do seu texto a respeito dessa publicidade que induz o consumismo, a obesidade, que faz com que o seu público-alvo creia de que ele precise daquele objeto anunciado, estimulando o consumismo, a poluição, etc., né? E a publicidade infantil há muito deixou de ser voltada para as crianças. Publicidade do tipo, peça seu pai para comprar para você, peça sua mãe para te dar de presente. Esse tipo de publicidade é proibido no Brasil, né? Porque colocam os pais em saia justa, colocam os pais em situação ruim com os filhos, porque os filhos não entendem que às vezes os pais não dão, não porque não querem, mas porque não têm poder aquisitivo para isso. Então, nós vamos ler esse texto, essa dissertação. De antemão, já quero que acompanhe aí na tela, por favor. Temos 4 parágrafos, né? 4 parágrafos, esse texto da Paula Sterbi, e eu gostaria de lê-lo para vocês. Acompanhe na sua tela ou na sua apostila. Apostila, repito, página 3, volume 2. Uma criança imitando os sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação.
No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo de poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade é maior até os 7 anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brinquedos e brindes. Assim, muitas vezes, a criança acaba se alimentando de maneira inadequada na ânsia de ganhar um brinquedo. A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso sim que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Uma boa solução nesse caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personalidades com hábitos saudáveis. Assim, os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sob a forma de um desenho animado é suficiente sem a participação ativa da família. É essencial ensinar às crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Portanto, em se tratando de propaganda infantil, assim como em tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Esse texto de Paulo Sperber, texto nota 1000 do Enem, cita Peppa para falar sobre publicidade, disponível nesse endereço eletrônico, e o acesso foi 9 de julho de 2018. Vamos dar início, então, à interpretação desse texto. Antes de começarmos a falar sobre a interpretação desse texto, eu gostaria de deixar claro para você o que é dissertação escolar. Aqui está um pouco apagado, pela minha foto não vai dar para eu chegar mais, deixa eu ver. Deu. A dissertação escolar, como o próprio nome diz, é um gênero produzido para atender a uma proposta de produção de texto formulada pelo professor em sala de aula. Além disso, costuma aparecer em exames de seleção como o Enem e vestibulares. Esse gênero geralmente escolhe problemas de relevância social e solicita ao aluno que apresente uma avaliação ou uma solução para o problema em questão. A proposta também determina o número de linhas mínimo e máximo que a dissertação deverá ter, por exemplo, mínimo de 12 linhas e máximo de 30 linhas, e exige que o autor obedeça às regras da norma padrão da língua portuguesa. Na escola, a dissertação é avaliada pelo próprio professor. Nos exames, isso é feito por uma equipe de avaliadores contratada para essa tarefa. Na dissertação escolar lida, que tem como tema publicidade infantil em questão no Brasil, é pré-estabelecido, mas o título, publicidade infantil, perigoso, artifício, é elaborado pelo autor.
Explique a relação entre título e o contexto. Eu já tinha escrito aqui numa outra apresentação que não deu certo e por isso está registrado aqui. E eu te pergunto, qual é a relação entre título e corpo do texto e o conteúdo do texto? Eles não devem estar relacionados entre si? Quando eu leio o título, eu já não tenho uma preliminar do que o corpo do texto vai me apresentar? Então eu escrevi. O que tem em comum o título e o conteúdo do texto? Os dois não precisam se relacionar, estar interligados? Então, eu escrevi: os artifícios, ou seja, as estratégias utilizadas pela publicidade para atrair as crianças, têm força. Têm força e podem ser prejudiciais, como é o caso da alimentação inadequada, decorrente do desejo de que as crianças têm de adquirir os brinquedos que acompanham determinados produtos. Então, ele diz no texto, publicidade infantil, perigoso artifício. Então, eles usam da publicidade infantil, já que eles têm a força de persuadir, de convencer as crianças, e isso pode ser prejudicial, como é o caso, né, da alimentação inadequada, decorrente do desejo de que as crianças têm de adquirir tudo aquilo que lhe é oferecido, né, e ela não consegue discernir o que ela quer do que ela precisa. Releia a dissertação e sugira um outro título. Isso aqui foi um título que eu coloquei para você, né? Não quer dizer que você vai ter que colocar isso daqui. Eu coloquei censura à publicidade infantil abusiva. Você vai fazer o seu e depois você vai compartilhar conosco o título que você daria para esse texto que nós lemos. Aqui, com base na leitura do texto, podemos dizer que o propósito da dissertação é relatar diferentes opiniões sobre o tema publicidade infantil com o objetivo de informar. Texto dissertativo não informa, ele expõe uma ideia e a defende. Quem informa é notícia, é reportagem. Então, já está aqui, expor um ponto de vista sobre o tema e, consequentemente, levar o leitor a concordar com as ideias defendidas. Criticar a mudança do comportamento de crianças por influência da publicidade? Não tem essa função de criticar. Noticiar também já descartamos. Então, voltamos, sim, a concordar que a letra B é a correta, expor um ponto de vista sobre o tema e, consequentemente, levar o leitor a concordar com as ideias defendidas. Eu disse no começo dessa aula que os parágrafos, né, vão aí delimitando a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução acontece no primeiro parágrafo. O desenvolvimento, que é a apresentação da tese, o desenvolvimento, os argumentos que vão apoiar, sustentar a tese, estão entre o segundo e o terceiro parágrafos. E a conclusão, a proposta de intervenção, a solução, a retomada da tese, para fechar o texto na conclusão. Então, eu te falo assim, a dissertação escolar, de forma geral, tem uma estrutura padrão, em que devem estar presentes 3 momentos do texto. São eles: introdução, desenvolvimento, conclusão. Você pode até sublinhar: introdução, desenvolvimento, conclusão. Considerando a estrutura do texto lido, complete as informações a seguir com os parágrafos correspondentes. Então, eu espero que tenha ficado claro que a introdução está lá no primeiro parágrafo, o desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafos, e a conclusão, quarto parágrafo. Voltando um pouquinho, você pode tirar print da tela ou mesmo fotografar para que você não se perca na resolução das atividades. Deixa eu arrumar minha perna aqui. Tirou print aí? Ótimo. Continuando. A dissertação aqui, então, vamos lá. Na introdução, geralmente escrita em um parágrafo, apresentam-se ao leitor o tema tratado e a tese que será defendida.
No desenvolvimento, constituído de 2 ou 3 parágrafos, o autor expõe argumentos para defender seu posicionamento ou refutar um posicionamento contrário. Na conclusão, geralmente construída em um parágrafo, o autor pode retomar a tese, reafirmando-a, avaliando-a ou apresentando uma proposta de solução para o problema discutido no texto. Aqui, número 5, logo no primeiro parágrafo, a estudante Larissa Freischleben, autora da dissertação, deixa clara sua tese, ou seja, seu ponto de vista sobre o tema publicidade infantil. Qual das frases a seguir representa a tese da autora? É necessário censurar a publicidade? Não é verdade, né? A publicidade, ela tem essa liberdade de expressão. É preciso que órgãos responsáveis, como o CONAR, esteja sempre regulamentando, filtrando o que será passado ou não para o público leitor. É preciso criar propagandas que enalteçam hábitos saudáveis e bons comportamentos. Desde o início, falando do porquinho, né? E alguns shoppings que estimulam a compra de brinquedos, o ganho dos brinquedos, dos brindes, se comprar um sanduíche super calórico, né? Já viram? Coroas, etc. É aqui. A publicidade exerce poder sobre as crianças? Não são em todas as crianças. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários? Não foi isso que se defendeu durante todo o texto, né? Continuando, agora a gente vai para a próxima página. Na próxima página aqui, a gente tem deixa eu apagar aqui que eu quero explicar isso aqui para vocês, né? Como eu já disse, eu tinha tentado gravar um outro vídeo e não tinha dado certo, e por isso está aqui respondido. Mas esse daqui eu quero apagar para fazer com vocês, tá bom? Então tá bom. Continuando aqui. A tese da autora é retomada em outro parágrafo. Identifique-o e transcreva a tese. Então, lá no exercício 6, a gente vai lá no parágrafo 3º retomar essa tese. Lá no 3º parágrafo, eu leio assim: a publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso, sim, que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que as pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Uma boa solução nesse caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis, assim os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. A tese apresenta-se bem já, né, no início do parágrafo, e a tese que quero que vocês observem aí bem já no início, quando fala que a publicidade interfere no julgamento das crianças. Fechem aspas, ponto, certo? A publicidade interfere no julgamento das crianças. Elas fazem, né, com que as crianças julguem o que é certo, o que é errado, fazem com que as crianças queiram, porque queiram, né,
aquele determinado produto e vão defender. Se ela viu uma personalidade infantil comendo, ela também vai comer, né? Ela quer também comer. Então, a influência da publicidade sobre as crianças tem um poder muito grande. A segunda ocorrência da tese pode ser entendida como uma frase que apresenta uma contradição com a primeira ocorrência da tese. Elas precisam estar relacionadas uma à outra, é uma completando a outra e não divergindo. Uma maneira de reforçar a própria tese, de intensificar o seu posicionamento? Sim. Uma repetição desnecessária que torna o texto... Não, né? Então, ficou bem, as letras A e C ficaram bem excludentes e a resposta é a letra B. A gente continua aqui. No texto lido, são registrados alguns fatos que geram determinadas consequências. Organizemos, deixa eu ver, aqui tá. Organize as informações apresentadas a seguir de acordo com as solicitações. Então, nós temos aqui misturados fatos e consequências. Se eu pego, por exemplo, alimentação inadequada na ânsia de ter um brinquedo, isso daqui é uma consequência. Então, eu vou escrever aqui. Alimentação inadequada, vírgula, na ânsia de ter o brinquedo. Qual é o fato que gerou isso daqui? Popularização do programa infantil Peppa Pig, aumento de lucros da empresa, né? Então, aqui, alimentação inadequada, não está mais relacionado com isso daqui, ó. Acompanhamento de brindes e brinquedos, acompanhamento de brindes e brinquedos nos produtos vendidos nas lanchonetes. Esse é o fato que levou a essa consequência aqui. Depois, é um fato que o programa é popular. Então, eu vou escrever aqui. Popularização do programa infantil Peppa Pig. Certo? O que levou a essa popularização? Não foi a mudança do comportamento das crianças e também o lucro da empresa? Então, aqui a gente tem duas consequências. Mudança de comportamento das crianças e aumento de lucro das empresas, né? Consequentemente, aumento de lucro de empresas. Ok? Agora, outro fato aqui. Boa publicidade é um fato por parte dos nazistas, e isso levou a quê? A delação dos filhos, né? Delação dos filhos com relação aos pais resistentes ao nazismo. Então, aqui,
De um lado eu coloco os fatos, de outro eu coloco as consequências desses fatos. Mais uma vez, eu peço que você printe a tela, que você tire foto, para que você não se perca na correção. Fica claro que, né, esse acompanhamento de brindes leva a uma alimentação inadequada, que a popularização do programa leva à mudança de comportamento das crianças. Quanto mais eles são conhecidos, mais as crianças querem imitar e, consequentemente, a empresa tem mais lucro. Boa publicidade por parte dos nazistas levaram os filhos a delatarem os próprios pais, que são resistentes a essa publicidade. Aqui. Para defender uma tese, o autor de um texto pode utilizar argumentos diferentes. Um deles é o argumento baseado em provas concretas. Nesse caso, o autor, para fundamentar o seu posicionamento, recorre a fatos históricos, a exemplos do cotidiano, a resultados de pesquisas científicas e a dados estatísticos, por exemplo. Primeiro, vamos entender o que são argumentos, o que é argumento. Argumento é uma palavra derivada do latim argumentum, que originalmente quer dizer fazer brilhar, iluminar. Portanto, ao utilizarmos argumentos, fazemos brilhar nossas ideias, damos ênfase a elas. Os argumentos são utilizados para justificar uma tese. Qual das frases a seguir contém argumentos que se caracterizam como provas concretas? Eu não quero opinião, eu quero provas, fatos. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade, são inúmeros os casos de pais relatados pelos próprios filhos. Isso daqui é um argumento de prova concreta, um fato, então eu marco aqui. A publicidade interfere no desenvolvimento das crianças. Isso aqui não é um argumento de prova concreta, isso daqui é uma opinião. Eu posso achar que a publicidade interfere, mas tem gente que acha que não. No entanto, censurar todas as propagandas não é solução. Para essa pessoa não é, mas para mim eu acho que sim. Então não marco, não é um fato, não é uma prova concreta. Muitas redes de lanchonete, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Sim, é um argumento de prova concreta. Eu posso provar isso. Mais uma vez, eu vou correr a tela para que você printe aqui, né? Aqui era a publicidade, pode influenciar no julgamento das crianças, para quem perdeu. Essa aqui apagou. Aqui eu espero que você esteja tirando o print, fotografando, ó, vou correr a tela. 7B, o 8, eu espero que você printe ou tire foto. Aqui A e D, certo? Continuando. Já tinha respondido, vou repetir, né? E meu vídeo não deu certo, por isso que tá aqui respondidinho. Vamos lá. Outros tipos de argumento. O autor de uma dissertação escolar pode se valer de outros argumentos, como o argumento de autoridade e o argumento de dados estatísticos, né? Por exemplo, que ajudam a gente a comprovar a ideia. E aqui também de raciocínio lógico. Então, vamos lá. Argumentos de autoridade. Trata-se da citação de autores importantes, especialistas em determinada área ou ainda de informações vinculadas por instituições. Exemplo: para cuidar da saúde, é recomendado fazer dieta, manter um peso saudável, se alimentar bem, fazer exercícios, ter uma boa noite de sono. A lista é grande, mas até o médico Drauzio Varela, uma das maiores referências em medicina no Brasil, acredita que não dá para viver em função da saúde. Depois,
A gente tem uma organização, um instituto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, um primeiro desafio para enfrentar a doença de Chagas e outras enfermidades negligenciadas é criar uma estrutura que permita o tratamento. E, por fim, o argumento de raciocínio lógico. O autor ocorre quando o autor, em sua argumentação, utiliza a relação de causa e consequência, ou efeito, de um determinado fato. Por exemplo, olha a causa. É a falta de controle do trabalhador sobre a sua situação no emprego, causa, motivo, que conduz à incerteza, frustração, motivação reduzida e, enfim, ao esgotamento. Isso são consequências. Analisando esse argumento aqui. Agora, a autora, está aqui apagado por causa da minha foto, a autora recorre também a outro argumento de prova concreta quando registra. Pesquisas mostram que hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Então, pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Vamos analisar essas proposições e ver o que é verdadeiro e o que é falso. O argumento utilizado é incorreto? Não se relaciona ao tema discutido? É muito falso, né? Como eu já disse, o texto precisa ter uma unidade. Se eu partir para uma defesa, eu vou seguir até o final defendendo a mesma tese. Não vou, ora defender, ora colocar um argumento insustentável. O argumento apresentado pela autora teria maior peso, ou seja, maior credibilidade por parte do leitor, se o vocábulo pesquisa estivesse acompanhado de itens como nome do pesquisador, onde foi publicada a pesquisa, em que data. Você concorda? Não é verdade? Quanto mais explicar, deixar claro de onde vem essa pesquisa, quem é o pesquisador, a data, onde foi publicado, isso traz credibilidade ao texto. Eu vou entendendo que tudo que está escrito ali é muito verdade e eu devo, sim, acreditar naquela defesa de tese. Se a palavra pesquisas estivesse mais bem definida, com o nome do pesquisador ou instituição responsável pela pesquisa e local da publicação da informação, não faria nenhuma diferença para a credibilidade do leitor? Ora, se você respondeu como verdade a segunda proposição, você não pode colocar como verdade aqui, porque uma é excludente de outra, né? A pesquisa mencionada pela autora destaca a relação entre hábitos alimentares na infância e o modo de vida de um adulto. Sim, verdade. Continuando. Na dissertação lida, qual a importância dos argumentos de prova concreta utilizados pela autora? A gente viu que a autora deixou alguns pontos abertos. Ela podia ter sido mais detalhista na informação aqui, na exposição de sua ideia, na defesa de sua ideia. Então, eu escrevi, né? Embora os argumentos utilizados pela autora pudessem ser mais especificados, eles ainda tornam concreta a defesa do posicionamento. Trazem ainda sustentação para a credibilidade de sua tese. Repetindo, embora os argumentos utilizados pela autora pudessem ser mais especificados, eles ainda tornam concreta a defesa do posicionamento. Trazem sustentação para a credibilidade de sua tese. Agora é sua vez. Crie um ou mais argumentos de prova concreta para apoiar a tese de que a publicidade tem forte influência no público infantil. Eu fiz a minha, já compartilhei aqui com vocês e vou esperar de vocês numa próxima aula para que vocês me contem qual foi o argumento que você utilizou, né, de prova concreta. A publicidade sem censura
além dos problemas de saúde, como obesidade, podem também provocar problemas sociais, como o consumismo. Eu colocaria a publicidade abusiva, a publicidade infantil abusiva, né? Além dos problemas de saúde, podem também provocar problemas sociais, como o consumismo, também o descarte de lixo, né? Depois eu quero ouvir o seu comentário. Aqui. Em uma dissertação escolar, é importante que os argumentos estejam bem claros para o leitor. No trecho a seguir, a autora poderia ter desenvolvido mais sua argumentação. Explique por quê. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos. Tá, aqui ficou vago? Pensa comigo. Que eles conhecem os efeitos de uma boa publicidade. Quais seriam? Que exemplos eles poderiam nos dar de que é uma boa publicidade para fazerem os filhos ficarem tão frustrados a ponto de denunciarem, delatarem seus pais? Então, eu escrevi, o que faltou? A informação não está completa. Eu vou mudar, não estou gostando da palavra informação, eu posso dizer, o argumento não está completo. A autora poderia ter informado, por exemplo, que tipo de publicidade utilizada pelos nazistas levava os filhos a delatarem seus próprios pais, né? Então, é uma publicidade que convence, que persuade tanto, né, que os filhos contavam segredos dos seus próprios pais. Eles tiravam desses filhos, né, esses nazistas, tiravam dos filhos com as propagandas que criavam, tudo o que eles queriam. E os filhos iam lá e contavam tudo que sabiam dos pais, dos segredos dos pais, certo? É isso. Eu vou de novo correr a tela para você tirar foto, printar, para que você não se perca na correção. Alguma dúvida que ficar aí, que persistir, você pode, numa outra aula, retirá-la comigo, certo? Repetindo esta última, o argumento não está completo. A autora poderia ter informado, por exemplo, que tipo de publicidade utilizada pelos nazistas levava os filhos a delatarem seus pais. Para casa, né, para você continuar aí na sua casa, eu quero que vocês façam para mim as páginas 7, 8 e 9 da apostila, volume 2. Apostila, páginas 7, 8 e 9 para uma próxima aula, um próximo encontro. Eu espero que você tenha acompanhado, que tenha aprendido. Agradeço a atenção e te espero numa próxima aula. Até mais.